E aí, galera, vamos dar continuidade então à nossa leitura. Falamos sobre o livro de Números na primeira parte e agora vamos dar continuidade a esse livro ainda, o livro de Números. Então, assim, o livro de Números, ele é um livro que continua com o tema da santidade de Deus, e eu fiz uma pesquisa e vi que ele é o livro mais negligenciado pelos cristãos. Porque assim, a gente começa a leitura, né? Gênesis narrativo, Êxodo narrativo, e aí top a leitura, e aí chega Levítico, pô, um monte de leis cerimoniais, um monte de leis morais, leis de saúde, leis de higiene, e aí aquilo começa a ficar cansativo e chato, e a gente não entende muito, e aí a galera começa a parar de ler, começa a desanimar. E aí quando chega no livro de Números, pô, aquele censo, um monte de tribo, um monte de genealogia, e é aí que a galera desanima mesmo e chuta o balde para a leitura, então ele acaba sendo considerado o livro menos lido pelos cristãos. Embora, como eu disse, são livros fundamentais porque tratam da santidade de Deus. Então, o capítulo do 1 ao capítulo 10 do livro de Números mostra as diretrizes de como o povo tem que se comportar, como que o povo tem que se posicionar para herdar a terra prometida. Então, ele volta a falar a respeito das leis morais, fala bastante do Senhor ser santo. Um outro tema, não sei se vocês perceberam, que fala muito, repete muito, é a questão do primogênito, que Deus gosta de falar. Pô, tem um capítulo que Deus fala várias vezes que o primogênito é dele, que o primogênito é separado para ele. E esse primogênito são os da tribo de Levi, que são os levitas, aqueles que têm a função de cuidar, de carregar do tabernáculo. Esse é um tema muito batido, a questão da santidade de Deus, a questão daqueles que são separados para Deus. E a gente também vê lá o voto do Nazireu, que é muito, muito tremendo. A pessoa de coração voluntário faz um voto de separação para Deus. Eu indico que vocês possam experimentar um dia esse voto de se consagrar a Deus, assim como Daniel, que ele fez um jejum de 21 dias de consagração ao Senhor. Que essa geração possa ter esse tipo de radicalidade, de devoção. E aí do capítulo 10 em diante, a gente então o povo começa a caminhar a jornada para Canaã, né? Na verdade, para Cades Barneia. E lá em Cades Barneia, Deus manda os espias, e aí são 12 espias, 10 voltam e falam, não tem como a gente vencer esse exército, os caras são gigantes, pô, eles carregam os frutos gigantes, a terra é fortificada, não tem como a gente vencer. Só que Caleb e Josué, homens que conhecem a Deus, que receberam a identidade de quem Deus é, vai contra eles, fala, não, isso aí para Deus é ficha, porque o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor destruiu o faraó, o Senhor, ele destruiu todos os deuses egípcios, e isso aí para Deus não é nada. Só que a influência dos 10, a influência negativa dos 10 é maior sobre aquele povo, porque aquele povo já tem um coração obstinado, já tem um coração duro. Então a dureza do coração deles com essa orientação mar dos 10 faz uma conexão horrível a ponto que o povo é castigado, e toda uma geração que sai do Egito acaba peregrinando 40 anos no deserto, e ela morre. Somente Josué e Caleb dessa geração acompanha a nova geração que surge no deserto para entrar na terra prometida. E aí a gente vê então a próxima jornada, que é de Cádiz até Moabe, né? Até o capítulo 36. Um outro tema, outro coisa que eu acho muito interessante na leitura do livro de Números é o quanto Deus é provedor, né? Eu falei sobre o Senhor alimentar o povo, mas vocês já pararam para pensar? Eram 600 mil homens foram contados, mas daqueles tinham 21 anos para cima, homens de combate, não contou as mulheres, não contou as crianças, ou seja, tinha mais de 1 milhão de pessoas no deserto, e lá no deserto o Senhor alimentou aquele povo todos os dias, de forma milagrosa. Então assim, o nosso Deus, ele é provedor, ele fala, não se preocupe com o dia de amanhã, com o que comer, com o que vestir.
Então, às vezes a gente se preocupa muito com a vida, mas a nossa única preocupação tem que ser estar aos pés de Deus. Lá Maria e Marta, né? Marta toda tarefada lá, fazendo as coisas, né? Questiona a Jesus porque Maria está aos pés dele. E aí Jesus fala, não, ela escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Então, a melhor escolha que eu e você temos hoje é nos rendermos aos pés de Deus, é estar aos pés de Jesus, é conhecer a Deus. Então, a sabedoria da vida é conhecer a Cristo, que essa fica a nossa lição. Essa que eu quero que a gente possa captar durante a leitura, que o que importa na vida é estar diante de Deus, é conhecer a Deus, conhecer os atributos de Deus. Então, nesse livro de Números, no livro de Levítico, nós vimos que Deus é santo, vimos que Deus quer um povo santo, que Deus ama os primogênitos, na verdade Deus ama aqueles que se separam para Ele. Então, que essa fica o foco da nossa leitura de Números, a nossa devoção a Deus, a nossa separação a Deus, que Deus possa escrever a santidade dele no nosso coração. Porque não sei se você percebeu na leitura que quem santifica não somos nós, é Deus. É Deus que nos santifica, mas Ele nos santifica a partir do momento que nós nos inclinamos a Ele, nós nos rendemos a Ele, nós contemplamos a beleza dele. Então a beleza dele é refletida em nós e aí nós nos arrependemos da vida miserável que vivemos e aí a beleza de Deus é refletida em nós. Então nós começamos a viver em santidade por causa da beleza de Deus. Então é uma questão de revelação do quanto Deus é bom, do quanto Deus é belo, que vai nos santificar. Então assim, o último tópico que eu coloquei aqui é que o livro de Levítico, para dar diferença com o livro de Números, é que o livro de Levítico ele é um livro parado, o povo está parado ali no Sinai e ali eles estão recebendo as diretrizes de como eles vão viver. E no livro de Números é um livro de ação, então o povo começa a caminhar em direção a Cádiz, depois a Moabe, e é um livro onde o povo murmura, o povo é morto, é um livro onde o povo levanta em rebeldia contra o Senhor e o Senhor os castiga. É um livro que mostra também que Deus é misericordioso, então Deus preserva uma geração, não mata todos eles, Deus preserva uma geração para entrar na terra prometida, lembrando de sua promessa a Abraão, a Jacó, a Isaac e a Jacó. Então Deus é fiel, Deus ele cumpre a sua promessa e leva o povo à terra prometida. Valeu, galera, tamo junto, é nóis.